Gente, bom, hoje eu estou com o Renan Cirilo, da Bela Vista Cultural, falando sobre um projeto de um livro de vida e cidadania. Renan, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você, né? Eu sei que você tem um sócio também, né, na Bela Vista. Queria que você falasse também sobre ele e como vocês chegaram na empresa em si. Perfeito. Naná, primeiramente, muito obrigado por me Ah, eu que receber. agradeço, a É um delícia prazer estar falar aqui. contigo, falar com o seu público também. Eu sou o Renan, da Bela Vista Cultural. A gente é uma editora e produtora que trabalha com projetos de impacto social. Isso é, tudo que a gente faz na nossa editora e produtora, a gente busca levar para a escola, para a rede pública de ensino, para que o livro, que na verdade é o produto principal desse projeto, ele chegue na mão do professor e do aluno. Mas a gente também tem uma veia um pouco mais artística também, a gente tem alguns projetos não só na área de publicação, mas também alguma coisa na área de artes visuais, também alguns filmes, eventos culturais. A gente tem uma trajetória aí de 8 anos de existência da Bela Vista e a gente tem uma série de ações que a gente realizou ao longo dos anos. Você me perguntou lá do início da Bela Vista, o Caio é meu parceiro, a gente trabalhou juntos e depois a gente acabou fundando a Bela Vista lá em 2016. No começo, a Bela Vista ela era uma empresa muito voltada para a questão artística mesmo. Então a Então era gente mais tinha produtora. isso, era mais produtora, a gente tinha uma questão de fazer projetos como artes visuais, como filmes, como livros, com uma pegada mais de livro de arte, mas isso aí com o tempo acabou se moldando. A gente vê que o mercado de empresas, de patrocinadores, ele foi muito influenciado principalmente pela agenda ESG nos últimos anos. E a gente acabou se especializando cada vez mais nessa seara de ser o S do ESG. Então a gente desenvolveu uma série de projetos que foram se moldando ao longo dos anos e aí a gente acabou chegando num formato que a gente atua mais hoje, que é justamente uma empresa voltada a projetos de responsabilidade social corporativa. Então, se a gente faz um produto cultural, a gente sempre busca linkar com essa questão de educação, de levar um livro para a escola, de levar materiais que o professor possa utilizar no dia a dia, de repente, nas suas atividades cotidianas, e também para a sociedade como um todo. A gente faz uma série de ações de comunicação para divulgar os nossos projetos, mas sem deixar também essa questão de artes visuais. A gente tem alguns projetos aí para lançar esse ano, até envolvidos nessa área, mas também linkando com o que a gente gosta mais, que é justamente educação. Aí uma empresa que tem como produto cultura e arte, me fala o que é trabalhar com essa empresa e com esse produto no nosso país. Eu acredito, na verdade, que quando a cultura se une com a educação, a gente só tem a ganhar. A gente sabe, claro, dos desafios da área, da produção cultural, são notórios, tem coisas, obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente acredita que quando o livro ele tem uma utilidade educacional, ele acaba se tornando uma coisa um pouco maior. Eu acho que o nosso desafio é fazer projetos que não fiquem numa gaveta, projetos que não fiquem voltados para um nicho específico, mas que eles sirvam à sociedade como um todo. Então a gente moldou o nosso modelo de negócios em torno disso. A gente desenvolve projetos que eles são úteis no dia a dia. Então, quando a gente fala de cultura, a gente utiliza a cultura para tratar de temas atuais e contemporâneos. Esse projeto aqui ele fala sobre projeto de vida, que é um tema até um pouco nichado para o meio de educação. Mas a gente tem outros projetos lançados ao longo do ano, ao longo desse ano que a gente vai lançar, como, por exemplo, relacionados à alimentação, a gente tem projetos que falam sobre saúde, sobre meio ambiente, mas o funil de tudo isso, quando a gente fala de cultura, de educação, é juntar todos esses temas e uni-los de modo que eles possam ser úteis aí para o nosso dia a dia. Aí falando sobre educação, e aí já volta agora para a questão do livro em si, falando sobre tecnologia. Eu vi que vocês acabam comercializando tanto o elemento físico como online. Você sente essa parte comercial como estando? Qual é a possibilidade que você dá à pessoa do elemento físico, do produto físico e do produto online? Qual é a diferença desse público? Como é que você sente o público? Olha, eu sou da área editorial, então eu sou um apaixonado por livros, eu sou apaixonado por pegar um livro e virar as páginas, pegar no papel, sentir o cheiro, isso é uma coisa inerente a mim.
No entanto, a gente sabe que a gente tem que trabalhar diferentes tecnologias hoje em dia, e o digital ele tem uma vantagem de que ele permite que a gente alcance um número maior de pessoas. Quando a gente fala de livro no Brasil, as tiragens geralmente são pequenas, são poucos os livros que têm uma tiragem maior de 1.000, 2.000, 3.000 exemplares. Então, quando você disponibiliza isso digitalmente, a gente consegue alcançar o maior número de pessoas. Eu, particularmente, sou um fã do impresso. E quando a gente faz uma ação educacional, a gente sente que o impresso também ele tem um impacto maior. É diferente você, por exemplo, disponibilizar um livro para uma criança num iPad, num celular, um PDF, do que você entregar o livro na mão da criança, a criança pegar o livro, ela ler, ela levar para casa, ela mostrar para o pai, para a mãe, para os amigos, e esse objeto acaba virando como algo incorporado ao cotidiano. Eu sou do time impresso, na verdade, mas a gente sabe que essa questão do digital ela é importante e veio para ficar. E é importante a gente trabalhar diferentes mídias. Todos os nossos projetos a gente diz que eles são transmídia, que a gente trabalha realmente diferentes meios para atingir diferentes públicos e assim expandir o impacto dele. E esse público, na verdade, não tem... Estava vendo os livros de vocês, eles não acompanham nem uma faixa etária específica, né? É verdade. Quando a gente monta um projeto e ele tem essa pegada educacional muito forte, a gente busca fazer algo que ele possa ser acessado por todas as idades. Tem que ser uma leitura simples, fácil, que qualquer um consiga realmente ter acesso a esse conteúdo. E aí, por exemplo, quando a gente fala de livro, a gente tem estudos, a gente tem dados aqui, por exemplo, o que o brasileiro gosta mais. A gente utiliza muitas imagens, ilustrações, coisas ilustrativas, tem alguns textos moldados para o nosso público exatamente. E a ideia de fazer um livro voltado para todas as idades é justamente ele poder chegar na escola. E aí o aluno do ensino fundamental poder ler esse livro, o aluno do ensino médio, o professor. A gente sabe que muitas vezes esses alunos eles têm déficits educacionais, os dados né? Justamente básicos de educação do nosso país ainda precisam melhorar bastante. E a gente faz alguns projetos que realmente possam ser utilizados aí por diferentes públicos, diferentes contextos, diferentes capacitações. A ideia é que isso seja para todos mesmo. Legal. Não, falando sobre esse livro, eu queria puxar um tema contigo, que eu vi que, como apoiador, vocês têm uma lei de incentivo, né? E eu queria puxar esse tópico justamente porque muitas pessoas, superficialmente, acham que as leis de incentivo são mal utilizadas. Então, legal trazer o teu livro com o conteúdo que ele tem e a abrangência que ele tem, para falar sobre a lei. O que você acha que representa a lei de incentivo para a gente fazer um projeto cultural? Eu acho ela muito importante, porque existem uma série de dados, de estudos que atestam a eficácia desses meios de incentivo à cultura. E eles são fundamentais não só para a produção cultural, mas também com outras questões muito importantes. A gente sabe que, por exemplo, muitas ONGs utilizam esse meio de financiamento para suas atividades. Então, a gente sabe que existem várias instituições muito sérias que atendem diferentes públicos que realmente precisam. Empregado, né? Exatamente. E utilizam muito bem desse recurso. A gente sabe que os nossos museus utilizam desse recurso, a gente sabe que as nossas instituições públicas... Então, a gente sabe que não só a produção cultural é financiada por meio desse tipo de mecanismo, mas também várias outras vertentes muito importantes. E aí a gente tem vários estudos que apontam o retorno financeiro, várias questões que estão relacionadas a esse tipo de incentivo. E é só um incentivo da área específica, mas se for ver, a gente tem vários outros tipos de incentivo aí para as outras áreas, e eu acho que é totalmente válido. Muito legal. Aí me fala um pouco sobre esse projeto de Vida e Cidadania, Renan. Perfeito. Esse projeto, ele surgiu há algum tempo atrás, na nossa editora, na nossa produtora, a gente tem uma equipe de pessoas das mais diversas formações. A gente tem um departamento educacional, um departamento de comunicação, um departamento editorial, e aí conversando com esse pessoal, a gente começou a prestar atenção no movimento que estava tendo na época. A gente está falando de alguns anos atrás, da BNCC e da inserção do projeto de vida na BNCC. Sim. O projeto de vida é uma matéria, é uma questão que foi inserida para trabalhar justamente o planejamento desse estudante em diversas nuances, para pensar até o futuro dele depois da escola.
E aí a gente pensou nesse projeto na época, começamos a ir atrás de parceiros, de viabilizadores. Até muita gente tinha falado que a gente simplesmente importou a ideia, né, e não tinha colocado como para a nossa realidade, né? Quando veio o projeto para cá. É verdade. E aí a gente buscou justamente isso. O que a gente fez? A gente montou esse projeto, juntou com outras questões de cidadania, relacionadas, por exemplo, à ética, a meio ambiente, sustentabilidade, coisas que são importantes no dia a dia, e colocou até um contexto um pouco brasileiro, de falar sobre, por exemplo, a importância do estudo, da educação, a importância de você conhecer e se atualizar para o mercado de trabalho, a importância de, quando você sai da escola, de você ligar para a educação financeira, conhecer um pouquinho sobre esse assunto para não cair em armadilhas. Nós somos de uma geração, por exemplo, que não teve esse tipo de assunto, e aí eu posso falar de mim. Eu cometi alguns erros na minha vida, por exemplo, relacionados àquele cartão de crédito, aquele cheque especial. Sim. E isso é uma coisa que precisa ser falada. Exatamente, eu acho que precisa, eu acredito que isso precisa ser tratado numa escola. Então a gente linkou com vários assuntos relacionados ao dia a dia de um estudante, de um professor da rede pública de ensino, e a gente está bem satisfeitos com esse material. A gente teve o apoio de dois patrocinadores muito importantes, o BNY e a ADIC, fora outros apoiadores também. E a gente agora está começando um trabalho educacional junto a essas instituições de ensino, que vão ser nossas parceiras nas ações nos próximos meses. Genial. Então me fala agora sobre os próximos passos e vários projetos para o ano todo. Perfeito. A gente está indo para Recife agora, no próximo mês. Nós vamos realizar algumas ações relacionadas a esse projeto especificamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos rodar a rede pública de ensino da cidade, vamos em várias escolas fazer uma apresentação desse projeto, falar dos temas que ele aborda, o estudo, o trabalho, educação financeira, ética, cidadania, tudo. E depois disso, depois dessa primeira atividade formativa, a gente vai pegar esses estudantes e vai levar num lugar muito emblemático de Recife, que é a Associação Comercial de Pernambuco, que é um prédio histórico que fica no Marco Zero. É um prédio que tem quase 200 anos de história, e ele é lindo e ele tem uma história muito interessante. Quando esse prédio foi construído, ele foi construído, por exemplo, com várias estruturas de ferro. Por quê? Porque eles eram muito ricos, e mesmo com o prédio ali na frente do mar, ele podia fazer um prédio ali com estrutura de ferro porque não tinha problema. Tamanho ao poder da atividade econômica de Recife naquela época. Então a gente quer linkar esse passeio com essa questão de educação financeira que eu falei, de conhecer um pouco da história, porque você conhecendo a sua história, você consegue planejar melhor o seu futuro. E aí, planejamento é, na verdade, o tema desse projeto, porque se você estuda, se você trabalha, se você conhece todos os mecanismos que envolvem a sua vida, tudo isso está envolto com planejamento de vida, que é o projeto de vida. Que delícia, Renan. Então, conta pra gente, fora agora Recife, então, você falou que tem coisas para o final do ano. Temos sim também. A gente surpresa. A gente tem vários projetos que a gente está desenvolvendo no presente momento. A gente tem um lançamento sobre alimentação próximo, ainda nesse primeiro semestre. A gente tem projetos que falam sobre educação no trânsito, sobre meio ambiente, sobre água, saúde. E a gente tem um bem legal que faremos no final do ano, que é uma ação que a gente vai desenvolver no Centro-Oeste, que envolve a realização de um livro, que é o produto principal, assim como esse, só que a partir do momento em que os estudantes vão receber esse livro na escola, a gente vai pegar essas turmas e vai levar eles para ensaios em campo. Então esses estudantes, eles vão ter mentorias de fotografia, vão tirar suas fotos, a gente vai fazer a seleção e a gente vai dar origem a uma exposição de artes visuais. Uau. Que vai ser aberta ao público no começo do ano que vem. Tudo com esse trabalho desses alunos, com a curadoria dos professores, a gente vai fazer algo que acho que vai ser bem legal. Renan, um trabalho lindo. Feliz demais de estar aqui com você, conhecer um pouco mais da empresa. É isso, gente. Um pouquinho mais, acho que vocês têm que entrar nas redes sociais da Bela Vista Cultural. Fiquem ligados nos próximos projetos. Vejam todos os participantes e os apoiadores do projeto, que é muito legal estar junto com pessoas que fazem cultura e fazem a diferença. Obrigada, Renan. Muito obrigado, Naná. Até.